Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos, todos os dias eu ajudo mulheres, homens, casais que desejam viver uma relação mais descomplicada. E o objetivo aqui, hoje, nesse episódio, é ajudar você do outro lado a conseguir entender o poder da regulação emocional. A regulação emocional, ela está ligada à inteligência emocional, a capacidade que o indivíduo tem de lidar, gerir com as suas próprias emoções e também lidar com os comportamentos das outras pessoas. Quando nós falamos em regulação emocional, nós estamos falando em algo que é poderoso dentro de um relacionamento. Sem regulação emocional, uma pessoa não consegue gerir as suas emoções, não consegue lidar com as emoções negativas e com isso acaba muitas vezes entrando em um processo repetitivo, um círculo emocional vicioso de muita dor, de muito conflito e de muito desgaste, não só no relacionamento, mas na vida amorosa como um todo, com todas as suas relações. Hoje eu vou conversar com uma convidada muito especial sobre esse assunto e se você quer ter um relacionamento mais leve, um relacionamento com mais paz, fique nesse episódio porque ele vai te ajudar muito. E no episódio de hoje nós teremos uma convidada muito especial, que além de ser uma profissional incrível, é uma grande amiga. Valéria Silveira, psicóloga, uma pessoa fantástica, uma mulher, mãe, esposa e que ajuda mulheres, casais que desejam viver um relacionamento incrível. A Valéria é de BH e ela vai participar do nosso programa hoje de forma online. Seja bem-vinda, Val. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho e sobre o quanto você ajuda pessoas de todo o Brasil e do mundo. Ei, Rô, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, é sempre uma alegria conversar com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Valéria, trabalho com psicologia comportamental, né? Minha abordagem é TCC, e eu ajudo pessoas a se relacionarem bem com elas mesmas e com o outro, a construírem um relacionamento saudável e funcional. E eu faço isso através de atendimentos individuais, grupos e atendimento de casal. Então, assim, esse tema de hoje, né, é um dos temas que eu mais vejo nos meus atendimentos, porque por mais que a gente muitas vezes queira fugir das nossas emoções, elas estão presentes no dia a dia, né? E elas são um dos fatores determinantes para definir a qualidade do nosso relacionamento, né? E a nossa qualidade de vida também. Perfeito, Val. É impressionante como as pessoas ainda acabam deixando para lá as próprias emoções. Elas acabam negligenciando, tentando esconder, não validam as próprias emoções e não buscam formas, muitas vezes, de lidar com essas emoções. Porque, como muitas vezes é uma coisa ruim, dá vontade de deixar de lado. Só que não adianta porque é como se fosse um monstro, que quanto mais você nega a existência dele, mais ele se fortalece. E do lado de cá também, Val, é sempre uma demanda recorrente. Todos os dias eu converso com alguém que está com dificuldade para gerir as próprias emoções e, por consequência disso, com muita dificuldade para ter boas conversas no relacionamento, para fazer acordos, para se posicionar e até mesmo para se relacionar. Existem pessoas que não conseguem se relacionar porque elas não conseguem gerir as próprias emoções. Quando nós pensamos nesse assunto, Val, como que você enxerga a questão da inteligência emocional, da regulação emocional dentro de um relacionamento que está sendo construído, um namoro, um casamento? Você enxerga esse como um ponto fundamental? Como que você vê isso no dia a dia? Para mim é realmente fundamental, porque as emoções que a pessoa sente ali naquela relação vão determinar quais comportamentos ela vai ter, né? Então, o início de relacionamento muitas vezes é marcado por ansiedade, né? A pessoa fica ali ansiosa, já pensando em como vai ser o futuro, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E uma coisa que acontece muito é que as pessoas, elas não sabem
lidar com as emoções porque não aprenderam nem a identificar as emoções, né? Então, assim, eu ouço muito pessoas falando assim, eu tô muito ansiosa. Você tá muito ansiosa? Vamos entender essa ansiedade. Tô iniciando um relacionamento, né? Isso me deixa ansiosa. Vai chegando o final de semana, dia de encontrar, eu fico até com frio na barriga. Mas eu percebo que não é um frio na barriga bom, eu fico ansiosa, né? Muito ansiosa. Tá, então vamos entender essa ansiedade. Porque assim, se eu paro ali, né? Se eu paro nessa informação, o que acontece? A pessoa está ansiosa, ponto final, eu não faço nada com essa informação. É muito vago, né? Muito abstrato. E as nossas emoções, elas têm uma função importantíssima na nossa vida. E então, elas sempre têm uma função. Toda emoção tem uma função. Então, nomear, identificar o que eu sinto vai me permitir entender o que essa emoção está me dizendo. Então, se eu estou ansiosa porque eu estou iniciando um relacionamento, né? Se eu parar e pensar quais pensamentos estão vindo à minha cabeça, né? Quando eu penso nesse relacionamento. Vem à minha cabeça que eu fico com medo de não dar certo, fico com medo de começar a me envolver e depois eu me decepcionar. Fico com medo dele não estar tão envolvido quanto eu estou. Enfim, vem vários medos. Então, a gente já entendeu que essa ansiedade aí, ela é uma consequência de quê? De um medo. E medo é uma das nossas emoções básicas. Então, assim, se a gente começa desde o início de um relacionamento, entender como é que funciona, né, o nosso processo emocional, né, naquela relação, a gente já consegue rastrear desde o início, né, o que a gente pode fazer pelo relacionamento e o que a gente tem que soltar pelo bem do relacionamento, né? Então, assim, se eu olho para esses medos, né, e penso assim, eu tenho medo, esse medo aqui de não dar certo. Tem alguma evidência, assim, que sustenta esse medo, né? Que algum fato que me diz que eu tenho que ter medo de não dar certo. É porque outros relacionamentos que eu tive não deram certo. Então, tem uma função esse medo. E o que não deu certo nesse relacionamento? A gente não conseguia conversar, era muito difícil comunicar, enfim. Então, eu tenho aí, olha, uma chave para essa relação. Eu já sei que eu tenho dificuldade de me comunicar na relação. Então, já fica uma chave aí, olha, eu preciso desenvolver a minha habilidade de me comunicar. Olha a função, olha o medo cumprindo a função dele. Tá, mas né, os medos não param por aí, porque esse medo surgiu a partir de uma série de pensamentos automáticos. Então, vamos imaginar que um outro pensamento seja, não, então tá, eu vou desenvolver a minha habilidade de me comunicar, mas eu não sei se ele vai fazer a parte dele, né? Então, vamos olhar para esse medo. Eu não sei se ele vai fazer a parte dele. Realmente, não dá para saber se a pessoa vai fazer a parte dela, né? Então, assim, essa é uma outra emoção, a preocupação, né? Eu tenho ali uma preocupação se o outro vai corresponder ali às minhas expectativas, ao meu investimento ali emocional. Só que eu tenho controle sobre o que o outro vai fazer? Não, eu não tenho controle. Então, essa emoção aqui, a preocupação, nesse caso, ela é improdutiva, né? Esse pensamento aí é um pensamento disfuncional, é improdutivo eu pensar se o outro vai corresponder às minhas expectativas. Eu só vou saber se eu me permitir entrar naquela relação, se eu vivenciar aquela relação, né? Então, ok, né? Isso aqui bem resumindo bastante, né, Rô? Então, assim, eu olhei para a situação, entendi o que eu posso fazer, né? O que cabe a mim, da parte que eu tenho controle, o que eu posso fazer para que esse relacionamento funcione. Então, né, a emoção saber lidar com isso é fundamental. Então, assim, um relacionamento no início, ele traz também o quê? Muita alegria, né? Traz
traz entusiasmo, né? A fase ali da paixão, alegria é uma outra emoção básica, que tem qual função? Me motivar. E aí vai me motivar essa emoção a me arrumar, né? A tratar bem o outro, que afinal de contas eu quero conquistar, né? A investir para desenvolver a minha habilidade de comunicação, por exemplo, no caso do exemplo aqui. Então, se a gente olha para as nossas emoções buscando qual é a função de cada uma delas, a gente vai conseguindo traçar um caminho ali que vai fazendo com que essa construção da relação fique sólida, bem embasada, né? Como se a gente estivesse realmente fazendo um alicerce ali, né? Para essa construção que é o relacionamento. E aí, pegando, então, as emoções básicas, né? Falei que é uma emoção básica. É importante, para contextualizar, a gente entender o que são emoções básicas. O que eu estou chamando de emoções básicas? São emoções que a gente já nasce com elas. A gente não aprende ao longo da vida, a gente já nasce com essas emoções, independente da cultura, né? Então, nós nascemos aqui no Brasil, uma pessoa que nasceu na Inglaterra, outra que nasceu nos Estados Unidos, né? Todos nós vamos nascer, ou nascemos, né, com a capacidade de sentir essas 5 emoções, tá? Então, elas têm um medo, elas foram selecionadas no nosso processo evolutivo para perpetuar a espécie, né? Por isso que a gente conseguiu chegar aqui. Então, a gente tem a alegria, que tem essa função de motivação, a gente tem o medo, que tem a função de proteção. Então, quando eu fico com medo ali de não dar certo, eu estou me protegendo de uma frustração lá no futuro, né? A raiva serve para quê? Para dar limite, né? Se o meu parceiro faz alguma coisa que me atinge, que eu não gosto, que me desagrada, eu vou ficar com raiva daquilo. A raiva, né, a função dela é olhar para a situação e falar, peraí, o que me incomodou aqui? Onde que eu tenho que agir aqui para colocar limite em mim e no outro, né? O nojo, né? Nojo é aquela emoção que a gente sente quando a gente vê, por exemplo, uma comida estragada, ou quando a gente vê, por exemplo, quando a gente ouve um caso, né, de um estuprador, de um serial killer, por exemplo, chega a dar nojo, né? Ou seja, o nojo, ele nos protege de coisas que seriam riscos para a gente, né? E a gente tem a tristeza também, que tem o objetivo de reflexão, né? Quando a gente está triste, a gente para tudo e reflete, né? A gente fica ali, ó, mais para dentro, né? Mais dentro da nossa cabeça, mais introspectivo, exatamente porque a tristeza tem essa função. Então, a gente costuma chamar as emoções, né? A maioria delas são desconfortáveis, né? Lembrando que qual que é o motivo disso? O motivo disso é porque elas estão aí para nos proteger, tá? Então, a gente, embora, né, fale das emoções como emoções negativas, na realidade elas são apenas desconfortáveis, né? Então é uma outra chave aí que a gente pode virar, né? Estamos começando um relacionamento, vamos entender como é que a gente pode olhar para as emoções que são desconfortáveis. Elas são apenas emoções que têm uma função, elas estão ali por algum motivo, para nos ajudar de alguma forma. Porque se eu olho, né, e penso, é ruim, é negativo, né? Tristeza é uma coisa negativa, fica muito mais difícil para eu lidar, né? Mas se eu olho e entendo que é desconfortável, eu falo sempre, Rô, uma coisa que é assim, a gente precisa aprender a tolerar o desconforto das nossas emoções. A gente precisa, né? Porque não tem como a gente fugir das emoções e viver uma vida mentalmente saudável, né? A gente vê várias estratégias disfuncionais, né, para a pessoa fugir do desconforto da emoção, mas aí isso vai causar vários problemas, né? Então, se a gente pensar no início do relacionamento, assim, se eu fico ali só fugindo, né, das minhas emoções, eu fujo, por exemplo, da tristeza.
né? Não quero sentir isso aqui, tô iniciando um relacionamento, mas eu tô sentindo tristeza porque o outro fez alguma coisa ali que ultrapassou meu limite, né? Uma coisa que foi agressiva para mim. Eu vou fechar os olhos? Não, peraí, isso aqui é um sinal de alerta grande, né? Será o que aconteceu aqui? É alguém que vale a pena eu seguir? Então, vou refletir. Então, assim, né, fechando essa questão aí do início do relacionamento, se a gente usa as nossas emoções intencionalmente a nosso favor, é como se a gente tivesse ali uma bússola para nos ajudar a trilhar esse caminho da construção. Uau, Val, que entrega maravilhosa, e com certeza quem está em casa agora está pensando muitas coisas sobre esse assunto. E as emoções, elas têm realmente, como você falou, tem um motivo para elas existirem, elas são importantes, e sem a capacidade de gerir as próprias emoções, o que pode acontecer também, como nós estamos falando agora do início, é a pessoa ficar fugindo, não parar para refletir, não parar para entender o que aquela emoção significa, não entender qual é o convite daquela emoção. Eu costumo dizer, Val, que cada emoção sempre é um convite para se olhar para alguma coisa. E no exemplo da raiva, a pessoa não sabe gerir a própria raiva, não entende que é uma emoção que impulsiona para algo. Só que se você não tem a capacidade de gerir essa emoção, o que pode acontecer é que você pode se tornar uma pessoa muito imediatista, muito impulsiva, uma pessoa agressiva. Você pode ir para um lugar de eu não tenho que levar desaforo para casa, eu não tenho que tolerar esse tipo de coisa, eu não sou obrigada a nada. E com essa visão, muitas vezes, a pessoa pode acabar ferindo outra pessoa, pode acabar estragando algo que seria muito promissor, porque não consegue gerir as suas emoções, assim como não conseguir avaliar o melhor momento para ter uma conversa, para se posicionar, porque nem todas as coisas precisam ser ditas no momento que existe o desejo de falar. Às vezes é melhor calar, refletir, entender e só depois ir para uma conversa e só depois chamar a outra pessoa para realmente falar sobre o assunto que está incomodando. É importante falar, sim, é importante validar as próprias emoções, mas também é importante ter um determinado cuidado para não acabar fazendo com que as coisas fiquem maiores do que elas realmente são. Val, não parece, mas já passou o primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos para conversarmos mais sobre esse assunto. Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa.
iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Voltamos para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos falando sobre regulação emocional, inteligência emocional e como nós falamos no primeiro bloco, muitas coisas são importantes quando nós falamos das emoções básicas, quando nós falamos de regulação emocional. No início do relacionamento existem várias emoções que podem surgir e é importante saber lidar com cada uma dessas emoções. Valéria, como que você enxerga hoje os sinais que mostram que uma pessoa não tem regulação emocional, que ela não consegue gerir as próprias emoções? Tem alguns sinais que são bem marcantes, assim, e que eu vejo acontecendo muito repetidamente em vários relacionamentos, que, assim, por exemplo, evitar conflito, né? A pessoa que evita o conflito, ela tem uma grande dificuldade de lidar com as emoções. Por que ela evita o conflito? Porque ela não quer entrar em contato com as emoções, né? Então, eu ouço muitas pessoas falando assim: eu deixei pra lá porque eu não quis brigar, eu prefiro não brigar, eu não gosto de conflito. O que a pessoa não gosta, na verdade? O que tem no conflito que a pessoa não gosta? É o desconforto da emoção, né? Entrar num conflito vai causar ali raiva, frustração, né? Só que é praticamente impossível construir uma vida a dois sem lidar com conflitos, né? Eles fazem parte. O que é um conflito, né? Se eu tenho uma opinião ou um ponto de vista diferente do meu parceiro, eu tenho um conflito ali, né? Eu tenho uma visão clara sobre o meu ponto de vista, ele tem do ponto de vista dele, então, e aí, como é que faz? A gente tem um grande conflito, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, se um casal está escolhendo a escola que os filhos vão estudar, né? O marido quer colocar numa escola de uma metodologia mais moderna, mais atualizada. A esposa quer colocar numa escola mais tradicional, onde ela estudou, enfim. Cada um tem ali os seus pontos de vista, né? Cada um tem os seus argumentos, né? E a partir do momento que eu não quero entrar no conflito, como é que isso vai ser resolvido? Ou eu vou simplesmente deixar o outro resolver, né? E aí o que acontece? Eu fico frustrada. Se eu simplesmente cedi, né, deixei o outro para evitar entrar no conflito, porque eu não quero entrar no conflito, né? Não gosto de brigar, então eu deixei. Só que o que aconteceu com isso? Eu fiquei satisfeita? Não, né? Aí a criança tira uma nota ruim na escola, tem um comportamento ruim. O que acontece? Mas eu te falei que essa escola não era uma escola adequada, eu te falei que a outra escola era melhor. Fora que a pessoa fica magoada porque o ponto de vista dela não foi considerado, né? Então, ou seja, aí a pessoa fugiu do conflito, né? Fez uma estratégia ali desadaptativa, né? Uma estratégia que não funciona, que é evitar entrar no conflito, porque ela não quer passar pelo desconforto da emoção, mas isso me lembra muito uma frase que você fala sempre, né, Rô? A gente precisa escolher as brigas que a gente vai entrar, né? Então, a gente tem que entrar em algumas brigas, né? E briga aqui eu tô usando, né, no sentido figurado, é lógico. Mas a gente tem que entrar em algumas discussões, sim, né? No relacionamento amoroso, em quase todas as relações, né? Porque senão a gente não vai defender o nosso ponto de vista e a gente vai se anulando, né? A gente vai, inclusive, deixando de ser uma pessoa interessante, porque se só o ponto de vista do outro, só a opinião do outro é considerada, daqui a pouco ele nem tá me achando interessante mais, mas peraí, essa pessoa, né, ela não tem personalidade, não tem ideia própria, né? Então, eu me frustro porque a minha percepção não foi considerada, ele vai ficando ali também, né,
sozinho na relação, e, enfim, né? Então, esse é um forte sinal de que a pessoa tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Que é evitar, então, o conflito. Um outro sinal é a pessoa se afastar, né? Afastar, teve ali um desconforto, né? Uma palavra, alguma coisa que o outro falou que gerou desconforto, a pessoa se afasta. Mas se afasta não no sentido intencional, deixa eu esperar a emoção baixar para depois eu conversar sobre esse assunto. Não, a pessoa simplesmente emburra, né? Se fecha para o mundo e, né, fica ali até a emoção passar, ainda fica ruminando aquilo ali, né? A emoção custa passar. E aí, quando volta, nem fala sobre o assunto, finge que nada aconteceu. O que vai acontecendo? Vai juntando ali um monte de mágoa, né? Ressentimento e os problemas, como você disse, né? Problemas que às vezes seriam fáceis de serem resolvidos, de repente eles viram um problemão. E muitas vezes, né, de probleminhas pequenos que a pessoa evitou resolver, evitou falar sobre, porque ela se afastou, aquilo ali vai virando muitas vezes uma situação que depois o casal não consegue mais resolver, né? Então, esse afastamento é um outro sinal, né? E aí, o que eu sempre oriento, assim, você tá no calor da emoção, não conversa, né? Não fala quando você estiver tomado por emoção, porque a gente não consegue raciocinar claramente quando a gente está tomado de raiva, por exemplo, né? Então, não é o momento de conversar, mas não deixa o outro no vácuo, né? Fala com ele, olha, não vou continuar essa conversa agora, quando você estiver mais calma, a gente volta nesse assunto. Enfim, se posiciona ali e sai de cena, né? E aí, então, sai de cena, vai resolver lá, né? Vai se acalmar, enfim, a gente tem estratégias técnicas para isso. Perfeito, Val. O que acontece? Você falando agora, eu fiquei pensando aqui naquela ideia bem clichê do passado, que foi muito vendida, que era de que um casal não deveria dormir brigado. E por aqui, os casais que eu acompanho, muitas vezes eu digo, durmam brigados. Mas quando eu digo durmam brigados, não é durmam com raiva, não durmam na mesma cama. Um vira de bunda pro outro, mas um dos dois tem, naquele momento, a inteligência emocional de dizer ao outro, olha, eu estou magoada, eu estou ferida, eu estou ferido, eu continuo amando você, mas nesse momento eu estou sentindo tal coisa. E aí fala pro outro que está sentindo e fala, nós não temos como conversar agora, mas eu continuo escolhendo você. Vamos dormir e amanhã nós vamos conversar. Valéria, eu já atendi inúmeros casos de casais que passaram a noite toda discutindo, não chegaram a nenhuma conclusão, a nenhuma solução, e no dia seguinte precisaram ir dormir e trabalhar completamente exaustos, com o relacionamento desgastado, e o pior, na volta do trabalho, ainda tinha o problema lá esperando por eles. Então, para os casais que estão nos assistindo em casa, para as pessoas solteiras, não tem problema não resolver a situação no mesmo dia, não é um problema. Às vezes é o melhor caminho, é o caminho mais estratégico. Então, essa ideia de que não dá para esperar até outro dia faz com que a pessoa, querendo fugir muitas vezes, como a Valéria falou, de uma emoção desconfortável, se torne extremamente imediatista na intenção, sim, positiva de resolver as coisas, mas de maneira geral isso não funciona. Há quase 10 anos acompanhando indivíduos, casais, atendendo questões de relacionamento diariamente, eu vejo que falar no momento que as emoções estão muito alteradas não dá certo, porque muitas vezes é a emoção falando, a pessoa não consegue ouvir genuinamente o outro lado, não consegue usar as melhores palavras, não consegue escolher a melhor maneira de olhar para aquela situação. Então, às vezes é melhor dar um tempo, se acalmar, para o outro o processo que está vivendo, pedir um espaço, mas entendendo que tem horas que é melhor calar, respirar, avaliar e só depois voltar para uma conversa. Ainda ouvindo você, Valéria,
eu fiquei pensando que também tem o oposto. Nós temos as pessoas que vão se anular, que não vão conversar, que vão ter uma postura muitas vezes passiva-agressiva, uma postura de fuga, uma postura de emburramento, que eu falo que é coisa de criança mimada, né? Coisa de criança birrenta, que se emburra e o outro fica ali tentando descobrir o que está acontecendo. E às vezes isso acontece com homens, mas às vezes acontece com mulheres também. Não é uma coisa que é só um perfil ou só um gênero que acaba tendo essa postura. Conversar é importante, sinalizar para o outro desconforto também é importante, mas gerir as próprias emoções é responsabilidade de cada um também. E se de um lado nós temos as pessoas que ficam nesse lugar de anulação, do outro lado nós temos as pessoas que ficam presas a determinadas emoções, correto, Valéria? Pessoas que ficam presas na raiva, na insegurança, na frustração e que isso acaba reverberando nas suas relações. Exatamente, é isso mesmo, né? Eu atendo pessoas assim, e é muito comum pessoas que ficam presas, por exemplo, na raiva, né? E aí, vamos entender por que a pessoa fica presa na raiva, né? Na realidade, como é que as nossas emoções funcionam? Elas surgem, a gente não tem como controlar o surgimento das nossas emoções, mas elas têm um pico ali de intensidade e o processo todo vai durar ali 20, 30, 40 minutos. Pronto, é isso. E aí a emoção vai embora, né? A gente dá vazão para essa emoção. Só que o que acontece com essa pessoa que fica presa na raiva? Acontece que ela começa a ruminar, né? Por trás dessa raiva, o que gerou essa raiva? Uma situação específica, né? Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha marcado com meu marido de sair para jantar e a gente combinou assim que ele chegaria em casa às 7 da noite para a gente se arrumar e jantar. Ok, marcado 7, e aí fui no salão, arrumei o cabelo, fiz unha, e aí quando foi 6h30, ele me ligou falando que ia se atrasar, né? Ainda estava em reunião e não sabia nem qual que era o horário, em qual horário a reunião terminaria. E aí, o que acontece? Me dá uma raiva naquela hora, né? É natural que a pessoa sinta raiva. Eu sentiria raiva numa situação dessa, né? Nossa, mas aí eu fui lá e fiz escova no cabelo, gastei dinheiro, tempo, né? Podia ter feito outra coisa. Enfim, se eu vou ruminando esses pensamentos, né? Se eu vou repetindo esses pensamentos, ou seja, se eu tenho ali um diálogo interno que repete pensamentos automáticos, essa emoção, ela vai continuar se ativando. É como se, assim, ela fosse passar em 30 minutos, só que eu vou e ativo de novo. Eu, penso de novo, ativo de novo. Então, a ruminação, ela faz com que a emoção fique ali presente muito tempo. Então, é realmente uma outra forma da pessoa se comportar, uma pessoa que não sabe lidar com as emoções. Ela fica presa exatamente porque ela fica num ciclo, né? Não consegue sair da emoção. E a explicação para isso, né, é realmente ficar presa nessa cognição disfuncional, esse pensamento disfuncional, né? Porque por que é disfuncional? Né? Então vamos imaginar, ele não chegou, fiquei com raiva, aí fiquei remoendo ali, ruminando que eu fui no salão, que eu me preparei, e aí eu começo, né, a puxar outros pensamentos. Já que eu tô aqui ruminando isso que aconteceu, né, eu começo a dar permissão para ter pensamentos automáticos do tipo, não, ele não se importa mesmo comigo, olha só, não se importa com a gente, ele foca muito mais no trabalho, prioriza o trabalho e não tá nem aí para mim, e desse jeito não dá certo, só eu que invisto na relação, já tô cansada disso, e talvez ele nem tá interessado em sair comigo, pode ser que ele nem esteja lá, né, em reunião e não quer sair comigo, enfim, né, e aí eu vou trazendo vários comportamentos automáticos, né, que são fantasiosos e disfuncionais. Por que eles são disfuncionais? Porque são descolados de uma realidade, né? O fato que eu tenho ali é que ele está atrasado. Essa é a realidade, só essa.
qualquer outra coisa que eu pensar, além disso, é fantasioso, né? Então, se eu fico presa aí nesse ciclo de ruminação, eu fico indo e voltando, né? Pensamento automático, emoção. A emoção faz com que eu traga mais pensamentos automáticos, abra espaço para mais pensamentos, né? E aí eu fico presa naquele ciclo que às vezes pode durar um tempo grande, né? Então, assim, são dois opostos, né? Eu posso ou me afastar, ou eu posso ficar presa na emoção. Ainda tem um outro cenário, que é a pessoa não se afasta, ela não fica ali emburrada, mas ela agride, né? Então, imagina, aí é aquela situação assim, aí o marido chega numa situação dessa, vamos imaginar assim, né, que eu estivesse passando por isso, aí o marido chegou ali 8h30 da noite, animado, que ainda dá tempo de sair, e aí agora eu não quero mais, porque você, né, e aí eu despejo ali um monte de coisa em cima dele, né, porque eu não quero mais, porque você não tem consideração, você não me prioriza, eu não sou importante para você, enfim, então, né, tá aí o ciclo da pessoa ficar ali sequestrada pela emoção, né, eu gosto de falar que é um sequestro emocional. Como isso gera danos. Numa vida 2, se torna extremamente difícil e pesado você conseguir viver um relacionamento funcional, um relacionamento leve, se você não consegue entender as emoções. No início do primeiro bloco, Valéria, você falou como as pessoas têm dificuldade, inclusive, para nomear as próprias emoções. E realmente eu vejo isso com muita frequência. As pessoas, inclusive, confundem as emoções. E como é um processo desconfortável, muitas vezes, olhar para essa emoção e para o convite que ela está fazendo e entender o que está por trás daquela emoção, a pessoa vai colocando pro lado. Só que aquilo vai se somando de tal forma que muitas vezes a pessoa entra num processo, que eu gostei muito dessa expressão, né? De sequestro emocional, que a pessoa fica tomada pelas próprias emoções e não consegue enxergar a realidade como ela é. Não consegue enxergar o que está para além daquilo que ela está vendo e que é uma verdade absoluta, porque ela começa a lidar com os fatos, que não são fatos, ela começa a lidar com as emoções como se fossem verdades absolutas e deixa de olhar para os fatos reais. Então, no exemplo que você citou, a questão do atraso, qual é o fato? O atraso, ponto. Mas para a pessoa aquilo se torna algo maior e ela vai buscando coisas do passado que vão comprovando a ira dela, a raiva, a angústia, a tristeza, e aquilo vai tomando uma proporção que quando ela vai conversar, a conversa não é mais sobre o atraso, a conversa é sobre um relacionamento que não está funcionando há 10 anos e que, na verdade, passou sim por muitas dificuldades, por vezes, mas que teve um fato ali que foi um gatilho emocional para que várias outras coisas acabassem vindo à tona. Valéria, quando nós pensamos em tudo isso, né, esses sinais todos, esses sintomas que agora quem está em casa vai conseguir com mais facilidade identificar, temos também os impactos negativos de não conseguir gerir as emoções e de ter uma baixa inteligência emocional. Nós vamos para mais um breve intervalo e já nós voltaremos com esse conteúdo que você vai entregar e que eu tenho certeza que vai gerar muitos benefícios para quem está do outro lado. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Fêmea agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Fêmea agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes.
para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Voltamos! Esse é o podcast Descomplicando Relações e nesse episódio nós estamos falando sobre regulação emocional, sobre inteligência emocional, um assunto que eu sei que não chama tanto atenção muitas vezes, mas que é extremamente necessário para se construir um relacionamento que funciona. E quando eu digo um relacionamento que funciona, eu não estou falando de um relacionamento cheio de glamour, eu não estou falando de um relacionamento perfeito, de um relacionamento que seria um conto de fadas. Eu estou falando de um relacionamento real, de um relacionamento perfeito, mas um relacionamento onde as pessoas conseguem se entender, conseguem fazer acordos, tomar decisões, onde as duas partes conseguem viver de forma saudável quem elas são. O lado sombra, o lado luz, as suas emoções. E eu costumo dizer diariamente nos meus atendimentos que nós não somos as nossas emoções. Elas fazem parte da nossa vida. Só que muitas vezes, porque nós não conseguimos gerir as nossas emoções, nós entendemos que nós somos as nossas emoções. E isso gera inúmeros impactos emocionais que agora a Valéria, que está aqui hoje falando de BH, ela que é psicóloga, que é especialista em TCC, vai contar um pouquinho para nós desses impactos. Como a gente falou, né, os conflitos, eles são necessários, né? Então, se a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, se a nossa inteligência emocional não é bem desenvolvida, a gente vai fugir dos conflitos e a gente não vai ter as nossas necessidades atendidas, né? E um relacionamento, para ele funcionar bem, ele precisa permitir que as nossas necessidades individuais sejam atendidas. Então, num relacionamento saudável, os dois têm as próprias necessidades atendidas, né? Então, e aí o que acontece? Se eu não tenho as minhas necessidades individuais atendidas, eu vou deixando de investir naquela relação. Porque para minha relação com o outro funcionar bem, antes eu preciso estar bem comigo. Agora, então, você imagina, se eu não tenho as minhas necessidades emocionais, físicas, né, seja qualquer necessidade atendidas, eu não vou estar inteira naquele relacionamento, eu não vou estar bem comigo. E como é que eu vou construir uma relação forte com o outro se eu não estou bem comigo? Então, se a gente for pensar assim, num dos principais, né, impactos de não lidar bem com as emoções, passa por aí, né, pela questão dos conflitos, passa também por uma outra questão que é assim, se eu não compreendo bem as minhas próprias emoções, se eu não lido bem com elas, como é que eu vou compreender o outro? Como é que eu vou ter empatia, né, para entender o que o outro está passando e para respeitar, né? Eu não tenho isso, né? Porque no meu repertório ali experiencial,
né? Eu não me permito nem lidar bem com o que eu sinto, como que eu vou lidar bem com o que o outro está sentindo, né? E aí, se eu não considero a forma como o outro se sente, eu não faço nada para fazer com que ele se sinta bem. Eu não coloco isso aqui como prioridade. E o que faz uma pessoa se conectar com a gente, querer ficar com a gente, querer continuar numa relação com a gente, é a forma como essa pessoa se sente do nosso lado, né? Então, ninguém acorda de manhã querendo ser infeliz, né? A gente quer sentir bem-estar, né? A gente quer se sentir bem. Então, se eu tô do lado de uma pessoa que não desperta coisas positivas em mim, que desperta sentimentos ruins em mim, eu não vou querer ficar com aquela pessoa, né? Eu vou querer evitar aquela pessoa. Então, esse é um dos grandes impactos também, né? Eu não sei vivenciar bem as minhas emoções, em função disso, eu não compreendo as emoções do outro, não priorizo isso, me comporto de uma forma disfuncional, né? E aí, de uma daquelas formas que a gente citou, por exemplo, se afastando, por exemplo, ofendendo, criticando, e aí eu vou fazer com que o outro se sinta mal. E nenhum relacionamento se constrói, né, dessa forma, com né, os dois, no caso, os dois, né, se sentindo mal um com o outro. Então, Rô, na realidade, se não existe ali uma capacidade, assim, minimamente, né, resolvida de lidar com emoções, em algum momento o relacionamento vai ter consequências, né, que vão ser difíceis de serem resolvidas. Isso vai se transformar em problema em algum momento. Nossa, é realmente a realidade do que eu vejo todos os dias, provavelmente todos os dias, casos de muito ciúme, casos de muita insegurança, de afastamento, de não olhar para o outro, de olhar demais para si mesma ou de não olhar para si mesma. Então, são inúmeros os danos. Eu quero que você do outro lado, que nesse momento está acompanhando esse episódio e está se identificando com alguma coisa, você comece a refletir sobre a sua maneira de funcionar. Comece a perceber como que você lida com as suas emoções. Quando você sente algo desconfortável, o que você faz? Como você lida? Nesses últimos meses, nesses últimos anos, como tem sido a sua vida amorosa? Como que você e o seu parceiro lidam com conflitos? Como que vocês lidam com as coisas que são difíceis? Aqui nós batemos várias vezes na mesma tecla que os conflitos são parte do relacionamento. Imagine só, são duas pessoas com duas bagagens, com duas experiências de vida, com dois tipos de realmente de história, com dores, traumas, coisas boas, coisas ruins. É impossível que essas duas pessoas decidam compartilhar a vida e tudo seja 100%, não tem como. Nem com as nossas melhores amigas não é dessa forma que acontece. Então os conflitos são parte de um relacionamento, mas ter conflitos de maneira saudável, onde o casal consegue encontrar uma solução ou conseguem concordar que discordam sobre aquele assunto e então tomam uma decisão sobre aquilo. Quando nós falamos nos impactos de não gerir as próprias emoções, nós estamos falando em baixa libido, nós estamos falando em desconexão, nós estamos falando em ciúme, insegurança, atitudes impulsivas. A Valéria citou vários comportamentos também que fazem parte desses impactos. E agora, Val, tem muita gente em casa que está de cabelo em pé, literalmente, pensando, tá, e por onde que eu começo? E aí nós temos duas situações. Nós temos as pessoas que estão pensando, tá, eu preciso mudar, e temos as pessoas que estão pensando, ah, mas não adianta mudar porque o meu parceiro não muda, é porque vocês duas não conhecem o meu marido e não sabem que ele não tem um pingo de inteligência emocional também não. Por que que só eu tenho que mudar? Valéria, primeiro fala um pouquinho pra gente, para essas pessoas que estão em casa, como é que elas vão fazer se elas têm esse pensamento de que elas têm que lidar com a falta de inteligência emocional do parceiro? Bom, primeiro ponto é como que elas vão lidar com a dificuldade que isso traz, né? Se o parceiro tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, isso vai trazer estímulos negativos para essa pessoa. Então,
a partir do momento que eu consigo lidar bem com as minhas emoções, eu consigo entender quais são os meus gatilhos, eu consigo não entrar no estado emocional do outro, né? Então, se o outro vem falar comigo de uma forma agressiva, por exemplo, né, eu não vou entrar naquele estado emocional dele, né? Então, a melhor forma de lidar com um parceiro que não tem inteligência emocional bem resolvida é não entrando no estado emocional dele, né? Não entrando ali na tempestade, né? E lidando bem com as próprias emoções, que para mim é muito visível, vejo isso assim, na minha casa, como que o meu estado emocional impacta no estado emocional da minha família, assim, do meu marido, da minha filha. Eu falo que até a cachorrinha lá de casa, até a nossa doguinha é impactada, assim. Então, e a nossa emoção tem realmente esse poder, né? Tem o poder de influenciar o outro. Então, se eu estou bem comigo, né? E aí não significa só estar bem no sentido de estar feliz, estar empolgada. Né? Não, no sentido também, né? Às vezes estou triste ali por algum motivo, né? Eu resolvo aquilo ali internamente, eu reflito o que eu tenho que refletir, vida que segue. Então, isso leva muita harmonia para o ambiente, né? Em contrapartida, né? Eu já vivenciei momentos no passado e que eu não lidava tão bem com as minhas emoções como hoje, que às vezes eu mesma transformava o ambiente da minha casa, assim, num caos, né? E aí, na verdade, assim, eu colocava o meu marido num comportamento disfuncional também, porque ele reagia, né, ao meu comportamento disfuncional, à minha emoção disfuncional, de uma forma também disfuncional, enfim. Então, quando um dos dois, né, consegue centrar, consegue administrar bem as emoções, as próprias emoções, isso reflete no outro, né? Isso reflete no ambiente de casa, porque assim, se eu sou uma pessoa centrada, né, que lido bem com as minhas emoções, primeiro que eu vou colocar limite, né? Então tem a questão, como a gente viu ali, da raiva, por exemplo. Se o outro ultrapassar algum limite, eu não vou aceitar, né? Então, eu não vou aceitar, por exemplo, comportamentos agressivos. Então, já elimina grande parte de problemas, né, ali no ambiente. Então, isso vai dando tom, assim, de como é que vai ser o clima da casa, né? Vai ser um ambiente leve, vai ser um ambiente pesado, porque, hoje eu te falo assim, eu observo tanto as minhas emoções, isso é tão importante para mim, elas exercem uma função tão importante na minha vida que eu não aceitaria de forma alguma viver com uma pessoa que não respeitasse meus limites, né? Que não me permitisse ter as minhas necessidades atendidas. Então, passa até por isso, né? Passa a questão de lidar, de ensinar o outro, né? O outro nos trata da forma como a gente ensina, né? Da forma como a gente permite. Então, se eu tento resolver as coisas gritando, falando alto, o que eu estou ensinando para o outro? Que é assim que vai ser, pode ser assim, né? Eu faço, ele também pode fazer, claro, né? E aí vai virando aquele caos. Agora, se eu estou ali equilibrada emocionalmente, o outro não vai gritar comigo, o outro não vai falar alto comigo, o outro não vai ser desrespeitoso comigo, né? Porque não vai, ele sabe que se ele for, não tem espaço para ele ali, né? Então, essa é a melhor forma, né? E aí é um processo, né? Assim, a gente ensina muito para o outro, né? Sobre a forma que a gente se comporta, como a gente reage às situações. Isso é um ensinamento que a gente faz ali diariamente na construção, né? Chega numa fase que a tendência é que o casal tenha mais harmonia quando pelo menos um dos dois, né, consegue ter esse equilíbrio, né? Então, se eu espero o outro, né, fazer a parte dele, eu estou numa posição completamente passiva na vida, né? Estou deixando o meu bem-estar, a minha satisfação na mão do outro, né? E isso mostra uma
falta, né, de maturidade mesmo, né, de inteligência emocional também. Porque, assim, né, se eu tô incomodada, né, tô o quê? Tô triste na relação, tô insatisfeita, tô triste. A função ali da tristeza, igual a gente viu lá no início da conversa. A tristeza tem uma função de me fazer refletir. Tô triste, vou refletir, peraí, o relacionamento não tá funcionando nisso. O que eu preciso fazer para resolver? A gente precisa, né, aprender a negociar melhor, ser mais flexível, mas os dois precisam disso. Então, por que eu vou esperar, né? Por que eu vou fazer primeiro se o outro também precisa? Porque um tem que começar, alguém tem que começar, né? Isso é se colocar diante da vida, né? Isso é viver. Porque se eu cruzo os braços e fico esperando o meu parceiro mudar alguma coisa para que eu tenha mais emoções positivas, né? Mais sensações agradáveis, eu tô, né, numa postura completamente passiva na vida, né? E aí, de novo, tem a ver com autoconhecimento, com conhecer as emoções. Eu não quero ficar me sentindo ali triste, frustrada e não fazer nada com isso, né? Não, eu quero me sentir triste. Se eu me sinto triste, eu quero usar essa função ali, né? Se eu me sinto frustrada, eu quero usar essa função. E eu tô falando aqui de frustração, né? Eu falei lá das 5 emoções básicas. Então, só para ficar claro, assim, a gente tem várias outras emoções, né? Você citou aí ciúme, insegurança, né? Tem várias outras. A diferença é que as básicas, elas a gente já nasce com elas, né? São inatas, e as outras são aprendidas ao longo da vida, na nossa criação, né? Na cultura que a gente está inserido. Então, é isso, assim. Sempre a mudança começa por nós, não tem outra forma, né, de resolver. Ai, tem gente que não tá gostando nada de saber disso. Porque realmente é desconfortável saber que a responsabilidade está em nossas mãos. Mas tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a responsabilidade está nas nossas mãos. O lado bom é que a responsabilidade está nas nossas mãos. Porque se a responsabilidade é nossa, se o poder é nosso, nós podemos fazer algo sobre isso. O problema é quando é sobre o outro, porque nós não temos poder sobre o outro. Se você está identificando nesse momento que falta inteligência emocional no seu relacionamento, falta inteligência emocional nas pessoas que fazem parte dessa relação. E por onde começar? Por você, por dentro. Esse episódio é um convite para você olhar para si mesma, para você perceber o que você pode fazer de diferente, como você pode lidar daqui para frente com coisas que até aqui foram um problema, desgastaram o relacionamento, desgastaram você. Talvez você não esteja no teu primeiro relacionamento, talvez nesse momento você esteja vivendo uma crise enorme no teu casamento. E eu não estou dizendo que você é culpada por isso, não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. Você faz parte do problema, você também faz parte da solução. O que hoje você pode fazer de diferente para que as coisas sejam diferentes? E refletindo aqui, ouvindo você, Val, fiquei pensando no quanto na minha casa as coisas também são assim. Se eu estou bem, eu tenho uma influência fantástica sobre todos que residem na casa. Se eu estou mal, o mesmo acontece. É impressionante. Esse efeito espelhamento, ele é muito real no relacionamento. Quando uma pessoa muda, quando uma pessoa está bem, ela tem o poder de influenciar as outras pessoas a ficarem bem também. E esse poder é surreal. Então, quem está em casa, quem já entendeu que o parceiro não tem inteligência emocional, então regule você as suas emoções, se posicione, não entre nas emoções do seu parceiro. Já agora vai para a próxima parte, para finalizarmos esse episódio. Val, e quem quer mudar, quem quer gerir as próprias emoções, por onde começar de forma bem prática? 3 dicas. Eu começaria mapeando as próprias emoções. Pega essas 5 emoções básicas que a gente falou, né? E se observa no dia a dia, né? À luz dessas emoções. E aí, né? Durante o dia, ao longo do nosso dia, a gente sente várias emoções, né? Então, começa identificando, né? Ali, alegria, medo, raiva, nojo e tristeza. Mas se eu sentir, por exemplo, frustração, que não é uma emoção básica. Tá, frustração por quê? Procura os pensamentos, né? Quais pensamentos que estão ali ligados ao que você está sentindo. Você vai achar o caminho aí, você vai ver que você está com medo, e aí você faz aquele processo, né? De
entender o que está ali. É bom anotar, né? Inclusive, tá? Eu tenho medo disso, disso, disso. E aí, olha esses pensamentos, né? Vê o que está alinhado com a realidade, o que não está alinhado com a realidade. Então, né? Vai fazendo dessa forma. E ainda dentro disso, uma coisa que funciona muito bem é fazer uma escala emocional. Então, assim, eu estou mapeando as minhas emoções, né? Coloco ali as 5 emoções básicas. Para começar, as 5 básicas tá excelente, né? E aí eu vou fazer uma autoavaliação, né? Considerando a intensidade daquela emoção. Então, estou sentindo raiva nesse momento, tá? De 1 a 10. Quanto que você tá ali na escala, né? Vamos imaginar que 10 é muita raiva e 1 é pouca raiva. Se eu tô no 8, né? Peraí, tá muito exagerado, né? Se a gente for pensar no que é saudável, uma emoção que tá ativa, o ideal é que ela seja 5, ali no meio do caminho, né? Porque eu preciso ter as emoções. Porque se eu ativar uma emoção e, né, se a emoção não funcionar, eu vou colocar, por exemplo, minha mão no fogo, né? E tal. Eu não vou, por exemplo, colocar limites, né? Porque eu não vou sentir raiva. Então, assim, mapeie as emoções, colocando as 5 emoções aí, básicas, e usando essa escala aí. E aí você vai sentindo, peraí, tô sentindo raiva agora no nível 8 e vou usar alguma coisa aqui para diminuir. E vou, né, vou avaliando ali, tá diminuindo? Diminuiu? Pronto. Vai chegar num ponto que eu não vou sentir mais. Significa que zerou? Não, significa que ela não está ativa naquele momento, né? Então, ok. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto muito importante é entender esse processo, assim, fazendo de forma aqui bem simplista, né? Como é que funciona o nosso processo emocional. É como se fosse um programa de computador, né? Que a gente já tem uma programação ali. Eu vou ter... Diante desse gatilho, eu vou me comportar de tal maneira. Por exemplo, você falou sobre impulsividade, né, Rô? Então, diante de um estímulo determinado aqui, eu vou, por exemplo, agir de uma forma impulsiva, ou eu vou sentir ciúme. Enfim, eu tenho ali os gatilhos e a resposta, né, emocional é X. Então, é assim que eu funciono, né? Isso vai se repetindo, né? Então, a gente tem padrões ali de comportamento que se repetem, que é a pessoa que se afasta, por exemplo, é um padrão, que é a pessoa que fica presa na emoção, é outro padrão, né? A pessoa que fala alto quando tá nervosa é outro padrão, enfim. Então, assim funciona o processo emocional. O que a gente precisa para mudar as nossas emoções e aí que é o processo de regulação emocional, é a gente reprogramar esse processo. Só que isso não é um processo, isso não é algo que acontece da noite para o dia, isso leva tempo, né? É a mesma coisa de você querer definir o corpo. Você vai para academia, não é com um mês, com uma semana, com um mês que você vai conseguir isso. Você tem que ter ali constância naquilo que você está fazendo. Então, a emoção é a mesma coisa. Aí, para regular, então, o que eu quero dizer com isso? Entendendo que o seu processo está desregulado e que você precisa regular, você tem que entender que as técnicas que você vai usar, você precisa fazer todos os dias, né? É todo dia. Então, tem algumas técnicas, por exemplo, mindfulness. É uma técnica excelente, inclusive para trabalhar ansiedade. Ela é fantástica, eu vou falar um pouquinho de mindfulness, mas assim, se eu uso uma técnica, se eu uso mindfulness no momento que eu estou com raiva, no momento pontual, numa situação pontual, eu vou conseguir regular a minha emoção ali naquela hora, né? Vou equilibrar, pronto, resolveu. Sair ali do pico emocional. Mas se eu faço isso só pontualmente, né? Eu não vou reprogramar o meu processo emocional. Então, para eu reprogramar, eu preciso ter uma prática repetida de uma técnica ou de várias técnicas, né? Então, escolher uma técnica, por exemplo, como mindfulness e fazer com frequência, e aí eu tô falando aqui de pelo menos, assim, 3 meses para, né, fazendo todos os dias, regularmente, mas nos momentos que
vem a emoção, né? Então, assim, vamos imaginar, eu coloco na minha rotina fazer uma prática de mindfulness 4, 5 minutos por dia, todos os dias de manhã. Mas aí de tarde aconteceu uma situação que me tirou do sério, fiquei com raiva. Eu faço de novo. Naquele momento pontual ali, vai ser para regular ali no momento, né? E fazer todos os dias, mesmo se eu acordar alegre, feliz da vida, tem que fazer também por causa dessa regulação, tá? Então, aí assim, você falou 3, né? Então, mapear as emoções, né? Entender como é que funciona esse processo, né? É algo que tem que ter ali consistência. E aí o processo, assim, ó, em linhas gerais, a gente tem uma situação, a gente tem, a partir daquela situação, a gente tem um pensamento automático, por trás disso tem outras coisas, não vou aprofundar agora, né? Mas, a partir do pensamento automático, eu tenho ali a reação emocional. E quando eu falo de reação emocional, não é só a sensação, o sentimento, né? Raiva, alegria, raiva, tristeza, seja o que for. Porque a emoção, ela é expressa também, ela é expressada também no nosso corpo, né, através de reações físicas. Então, né, se eu tô, por exemplo, com muita raiva, né, às vezes até taquicardia, tem gente que fica tremendo, por exemplo, quando tá com raiva, né? Se eu tô, por exemplo, muito triste, eu fico mais cansada, né? Fico com desgaste ali, né? Dependendo da emoção, eu vou sentir taquicardia, por exemplo. Enfim, então eu tenho pensamento, situação, pensamento automático e reações, tá? Para eu mudar a emoção, que é a reação, eu preciso trabalhar aqui na cadeia, né? Então, eu vou trabalhar aqui no pensamento automático, né? Eu tenho a situação, eu vou aqui procurar o pensamento automático. E aí, né, essa forma aqui que eu fiz, né? O pensamento, como é que eu vou trazer para a razão, né? Esse pensamento automático. Eu vou buscar evidência de que aquele pensamento faz sentido, de que tem um fato ali, né, que sustenta aquele pensamento. Então, né, como eu falei lá no início, assim, tô com medo do relacionamento não dar certo. Peraí, o que sustenta? Então, sempre olhar para o pensamento automático, né, que está gerando aquela emoção, com esse olhar crítico. Peraí, esse pensamento, que evidência sustenta esse pensamento? E que evidência não sustenta esse pensamento? E aí eu vou deixando passar, né? Muita gente me fala, é muito difícil eu não pensar, mas você não tem que procurar não pensar, né? Assim, se eu falar assim, ó, agora, não pense num elefante cor-de-rosa de bolinha azul, é o que vai vir à sua cabeça, né? Então, assim, eu quero esquecer o ex, né? Eu não posso pensar no ex, eu não posso pensar. Mas se eu tô pensando assim, eu não posso pensar, onde está meu pensamento? Tá no ex, né? Então, por isso a importância da gente olhar ali para o pensamento, para nossa cognição. E o que você falou, Rô, sobre, né, a gente não é a nossa emoção, né? Eu não sou as minhas emoções. E assim como, né, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus pensamentos também. Então, assim, se eu tô pensando agora que, por exemplo, eu sou incapaz de construir uma relação saudável. Se eu estou pensando isso é só meu pensamento. Eu posso fazer um processo ali de afastamento do pensamento, né? Porque esse pensamento me gera uma emoção desconfortável. Então, eu me afasto dele, né? E aí, eu olho para esse pensamento pensando no pensamento. Então, assim, eu estou pensando que eu não tenho capacidade de construir um relacionamento sério, né? Então, essa metacognição, né, pensar sobre o pensamento, ela vai refletir lá na reação, né, que é a emoção, que é o nosso tema aqui. E aí, o mindfulness, né, o que eu sugiro é assim, tem no YouTube, né, se a pessoa procurar lá no YouTube vai ter várias fontes ali, vários canais que tem
práticas de mindfulness, e aí muita gente me fala assim, eu não consigo praticar mindfulness, né? Mindfulness é assim, não é uma meditação qualquer, tá? Por trás do mindfulness tem muitas evidências científicas, né, que mostram ali a efetividade dessa prática usada com consistência. Então, o que é importante? Qual que é o objetivo, né? Qual que é o foco? Ensinar a pessoa, colocar a pessoa capaz de direcionar a atenção dela para uma determinada situação, né? Então, para o momento atual, né? E para uma determinada situação. Então, tem relação com foco, né? Mas isso é feito de forma intencional. Então, aí tem gente que fala, eu não consigo, eu tentei, eu não consigo, eu tento ficar ali seguindo as orientações de um mindfulness guiado, uma prática guiada, eu não consigo porque eu viajo, né? Eu penso em outras coisas. E a gente pensa mesmo, não tem jeito, a gente nunca vai conseguir cessar o nosso fluxo de pensamento. Eles vão vir, o tempo todo a gente está pensando, né? Querendo ou não. Então, o mais importante ok, eu estou aqui tentando me concentrar, então, por exemplo, uma prática muito bacana é respirar, né, fazer uma prática de respiração e ir pensando no corpo, né, e colocando a atenção no próprio corpo. Então, colocar a atenção nas mãos, nos olhos, né, agora eu tô de olhos fechados, agora estou sentindo as minhas mãos, a ponta dos meus dedos estão gelados nesse momento, estou sentindo, por exemplo, os meus pés, eu estou sentindo um conforto aqui, porque eles estão apoiados ao chão. Então, assim, e fazendo esse processo, né, de olhar para dentro, mas é um olhar para dentro aqui, olhando para o concreto, né, assim, não no sentido de olhar para dentro, buscando o pensamento, mas buscando sentir o corpo mesmo. Estou sentindo algum desconforto no corpo nesse momento? Como é que está a temperatura? Eu estou sentindo algum cheiro nesse momento? Enfim, isso é mindfulness, é uma prática excelente de mindfulness. E aí, então, se eu estou tentando sentir aqui o peso da minha perna encostado na cadeira e, de repente, eu me lembro da compra no supermercado que eu tenho que fazer mais tarde, eu preciso gentilmente voltar para o momento presente, para o que eu estava fazendo aqui. Então, essa prática, esse ir e voltar, né, gentilmente, chamar de volta a minha atenção, isso já é a prática. Eu já estou trabalhando ali regiões do cérebro, né, que são responsáveis ali pelas emoções, pela ansiedade, enfim. Então, seriam essas três práticas aí, né? Então, resumindo aí, as três práticas, mapear ali o processo, né? O próprio processo, entender ali como é que está a regulação do seu processo, e colocar uma técnica, por exemplo, o mindfulness é sensacional. Quem está do outro lado, com certeza agora a Val já tem por onde começar. Nós sabemos que tem muito mais para ser falado. Nós poderíamos facilmente fazer vários episódios sobre esse assunto, porque realmente é uma coisa que pode melhorar a vida das pessoas e que é um assunto amplo. Mas aqui já é um começo, aqui já é um convite para você do outro lado começar a gerir as suas emoções, começar por algum lugar a ter mais inteligência emocional, porque com certeza isso vai ajudar você a viver o relacionamento que você deseja. Valéria, eu só posso te agradecer por toda essa entrega aqui. Mulher, foi surreal. E por favor, fale quais são as suas redes para que as pessoas do outro lado possam encontrar você. Eu estou no Instagram, Valéria Silveira VS. V de Valéria, S de Silveira. Minha amiga, eu amei ter você aqui. Muito obrigada, muito bom. Amei também estar com você. Quem está em casa já tem tarefa de casa. Por favor, procure colocar em prática tudo que você ouviu hoje. Escreva, reveja esse episódio. Defina pequenas ações para você fazer. A Valéria passou várias. Então, é colocar em prática agora. Não tem como as coisas mudarem. Não tem como as coisas magicamente se tornarem diferentes se você não decidir fazer algo de maneira diferente. Agora está nas suas mãos e eu espero realmente que você aproveite isso. Um abraço
e vejo você no próximo episódio.